início às aulas de dressamento, pessoal. O dressamento ele é a alma da afiação e para começar a abordar desse assunto, nós vamos começar falando primeiro da parte teórica. Depois nós vamos partir para a parte prática do dressamento também, ok? Galera, é o seguinte, de nada adianta a gente ter um bom rebolo, comprar um rebolo caro, procurar vários tipos de rebolos diferentes, ver qual vai ser o melhor para afiação, se nós não dominarmos o dressamento, né? Não só a parte prática, mas entender como funciona, né, todo o processo de dressamento. Podemos dizer que 80 a 90% do resultado da sua afiação ele vai depender do processo de dressagem. Então, se você não dominar, não entender, né, todo esse assunto sobre o dressamento, quando você for afiar a sua ferramenta, o resultado dela, né, provavelmente pode ser esse carinha aí, o dressamento. Bom, em primeiro lugar, eu quero recapitular o assunto de alinhamento, né, na qual nós fizemos na aula, após as últimas aulas de montagem da máquina, né, abordamos aí como você alinhar a sua máquina. Eu falei a respeito lá também um pouco da importância do alinhamento. Então, se você não fez o alinhamento da sua máquina, faça o alinhamento, né, porque antes mesmo de nós iniciarmos o dressamento, né, vamos ali fazer uma aula ensinando vocês a acoplar o rebolo, né, a fazer o dressamento da parte prática. Mas antes de tudo isso, nós precisamos certificar que a sua máquina ela esteja alinhada, beleza, galera? Então, dando início sobre o assunto de dressamento, nós vamos dividir, pessoal, o dressamento em duas partes. A primeira parte é a remoção do excesso de material que o rebolo tem. Esse processo ele vai facilitar a máquina a ficar mais alinhada, evitar trepidação, tá joia? Ele é um processo mais grosseiro. A segunda parte é o acabamento final, que é responsável por dar a geometria correta do rebolo e também deixar o rebolo com a textura ideal para afiação. Quando falamos a respeito da remoção de excesso do material do rebolo, estamos nos referindo ao primeiro contato que nós vamos ter ali com a ferramenta, né? Após o acoplamento, né, vamos tirar ali o excesso do material, porque o rebolo ele vai rodar ali conforme a máquina dá o giro, ele vai rodar, né, com um material ali balançando, né, dando um contrapeso, gerando uma vibração. Então esse é o primeiro contato que a gente vai ter com o rebolo no dressamento, tirando o excesso, né, que a pedra vai ter ali. Esse processo, pessoal, ele é um processo que demora um pouco, tá? As técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui são técnicas que não vão demorar muito, tá? É um processo que vai exigir um pouco de paciência, sim. Esse processo de dressamento aí, retirado de excesso do material, ele vai ser feito, pessoal, apenas uma vez, tá? Então, assim que a gente acopla o rebolo, a gente vai fazer esse processo, ele é um pouco mais demorado, tá? Mas esse processo só vai ser repetido quando o rebolo chegar no final, nós precisarmos trocar, né, o rebolo. E aí nós vamos fazer de novo, né? Porque daí o rebolo ele foi acoplado, é um rebolo novo, ele precisa passar por esse processo de retífica, vamos assim dizer. Na aula prática, eu desenvolvi alguns métodos que eles vão facilitar muito na hora de nós realizarmos esse dressamento com eficácia e sem perder muito tempo, tá bom? Porém, esse primeiro contato que nós vamos ter com o rebolo, esse dressamento que ele é mais para remoção de material, ele não deixa o rebolo pronto para uso, tá? Então não tem como a gente usar ele para afiar. O rebolo vai ficar alinhadinho ali, aparentemente parece ficar bom para poder afiar, mas aí é onde nós vamos entrar, né, no segundo processo de dressamento, que é o dressamento ali para a gente refinar a pedra. Então esse acabamento final, né, esse dressamento aí de acabamento, ele vai dar tanto a geometria do rebolo quanto a textura ideal que o rebolo precisa ter para realizar ali o corte, né? E vai influenciar diretamente no corte final que o alicate vai ter. A remoção de excesso que nós vamos fazer no primeiro dressamento, ele não dá a geometria, né, da parte periférica do rebolo ideal para conseguirmos uma afiação de excelência. Por isso que eu gosto de dividir em duas partes, porque a segunda parte ali, ela vai trazer um refinamento, a geometria, porque o rebolo ele transfere para o alicate, né, a textura, o formato que ele tem. E isso é algo essencial, né, porque o alicate ele tem uma geometria correta
para exercer o corte ali. Então o rebolo ele é fundamental, ele exerce um papel fundamental, né? Então por isso que o acabamento ali ele precisa ser o mais perfeito possível. E quando nós falamos a respeito da geometria do rebolo, eu estou querendo dizer exatamente que existe um formato correto que o rebolo deve ter. Por um bom tempo, eu meio que achei que era só fazer ali um dressamento, fazer o rebolo parar de tripidar, deixar a máquina lisinha, né? Depois passar uma limazinha ali na frente, deixar o rebolo liso, que pronto, já poderia afiar. E quantas vezes eu tentava afiar, o rebolo não tripidava, nossa, olhava ali, colocava régua, estilete para poder conferir, né, ali o alinhamento, a geometria do rebolo, mas aparentemente tudo bom e não conseguia um bom resultado, até que eu entendi e descobri, né, um formato ideal que o rebolo tem que ter. E a pergunta que fica é o seguinte, então qual que é esse formato, né, ideal do rebolo, Vitor? Na próxima aula eu vou explicar para vocês isso ali na nossa lousa, vou trazer algumas figuras, alguns desenhos, enquanto eu vou, né, mostrando para vocês, eu vou explicando e vai ficar mais fácil de entender, beleza? Mas já tenham isso em mente, o rebolo ele tem um formato correto que precisa ser respeitado para alcançar uma afiação excelente, um corte excelente. Agora, a geometria, o formato do rebolo, ele anda de mãos dadas com a textura que o rebolo tem. A textura, ela se concentra na preparação ali, vamos dizer, dos poros que o rebolo tem, né, dos grãos que o rebolo possui, porque não só o formato do rebolo é importante, mas a textura, né, que o rebolo ele vai transferir ali para a peça também é importante. Bom, tendo entendido isso, galera, agora nós podemos partir para a nossa aula na lousa lá. Vou explicar para vocês com mais detalhes todo esse processo de dressamento. Vou explicar para vocês a geometria, a textura, vamos se aprofundar um pouco mais.